Vamos lá, abre a sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus 12. O Senhor trouxe essa palavra no meu coração essa semana. E está melhorando, mas ainda aumenta só mais um pouquinho. E foi muito pontual para tudo aquilo que nós estamos vivendo e vamos continuar a viver. No último domingo que nós estivemos aqui, nós falamos algo que aquilo ficou queimando o meu coração. No domingo passado nós tivemos o culto na chácara, foi uma bênção. Eu quero te convidar para que você não esteve conosco no culto da chácara no ano que vem. É um tempo de comunhão, foi muito bom. Foi extremamente assim, extraordinário que nós tivemos lá. E aí o Senhor ficou falando ao meu coração essa semana. Nós chegamos ao final do ano. Eu não sei se você teve esse costume ou não, mas os mais antigos têm esse costume de chegar sempre no final do ano, começar a arrumar as coisas. Eu preciso arrumar isso. Eu quero, que nem hoje mesmo pela manhã eu já falei para Adriana, tio, eu preciso dar uma catada aqui, tanto de calça que eu tenho, tanto de roupa que eu tenho, eu quero dar uma limpada. Sempre, normalmente no final do ano você começa a dar essa geral, não é? Você começa, não, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. Eu preciso arrumar aquilo outro. Muitos ainda, claro, não essa geração, mas muitos antigos pintavam a casa, dava aquela boa faxinada. Você já viu isso? Lembra desse tempo? Que dava aquela geral. Para quê? É o costume, chegar ao final do ano, sempre dar esse up, né? Sempre dar essa organizada. E normalmente a gente traz isso para nós. Normalmente no final do ano, às vezes é que você deixa para fazer aquele procedimento. No final do ano é que você vai lá no cabeleireiro e dá aquela renovada, dá aquela geral na unha. No final do ano você compra aquela roupa nova. Não é assim? Pastor, mas é porque é final do ano. Eu gosto de passar um ano novo com uma roupa nova. Eu gosto de, eu quero ter essa... normalmente é assim. Mas você percebe que todo mês, nós estamos terminando o mês de dezembro, não é? Estamos ou não estamos terminando o mês de dezembro? Não é igual terminar o mês de janeiro? Não é igual terminar o mês de fevereiro? Não está terminando o mês? Mas no nosso cenário hoje foi criado que o mês de dezembro, ele é um mês que é totalmente diferente. Mas aí quando você vai e entende o que acontece, porque o ano acaba, ele acabou de dar a volta ao mundo, deu aquela 365 dias para começar um novo ciclo, aí você entende que algo muito maior pode acontecer. Então, meus irmãos, o que o Senhor trouxe ao meu coração é o tema da mensagem de hoje, pode colocar para mim, e eu até postei essa semana, o que não carregar para 2026. Você pode repetir para mim? O que não para 2026. E aí, meus irmãos, eu quero que você fique atento, porque existem coisas que, diferentemente daquilo que nós pensávamos, que preciso dar uma geral externa, o que o Senhor vai falar conosco nesta manhã, é que existem coisas dentro de nós que nós não podemos entrar com elas em 2026. Nós não podemos mais carregá-las. E aí a gente vai na Bíblia. Lá em Hebreus 12, a palavra do Senhor diz assim. Coloca ali para mim, isso. Assim nós temos essa grande multidão de testemunho ao nosso redor. Ponto. Ele está falando sobre esse texto, sobre o capítulo 11. O capítulo 11, ele é um memorial. Ele é como se fosse o Guinness Book dos feitos de todos os profetas, de todos os mártires da fé. Então, quando você lê o capítulo 11, você vai entender sobre Abraão, Josué,
Caleb, você vai ver todos relatados aqui, porque pela fé Abraão, porque pela fé Isaac. Então tem todo um relatório de todos os que fizeram algo em Deus sobrenatural. Então quando ele inicia o capítulo 12, ele está falando sobre esses homens. Olha, depois que a gente teve essa multidão de testemunho ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Em algumas versões vai falar sobre tudo a minha está escrito peso, e em outras versões está escrito embaraço. Todo o embaraço e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Meus irmãos, por que até hoje alguns dizem que foi Paulo que escreveu Hebreus, outros não sabem quem escreveu, mas por que o texto, o autor desse livro, ele fala que a gente tem que deixar tudo aquilo, nessa versão mais atual, que nos atrapalha, ou, na minha versão, todo o peso, em algumas versões, todo o embaraço. E depois ele menciona o pecado. Porque como a minha esposa mencionou antes, existem embaraços na nossa vida, na minha e na sua vida, que elas não são pecados. Mas, não tratados, eles podem nos atrapalhar e assim a gente pecar. Sabe, meu irmão, quando a gente chega na nossa caminhada com Deus, e hoje eu falo aqui para pessoas que caminham com Deus. Hoje, dificilmente a gente encontra uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, que nunca foi na igreja, que nunca teve conhecimento nenhum sobre a palavra. Então, hoje, quando o Espírito Santo ele traz uma mensagem, ele fala mais para aqueles que já estão caminhando. E quando nós caminhamos com Deus, o primeiro impacto que Deus tem, que ele faz em nós, é uma transformação externa. E a maioria das vezes nós buscamos por isso. A maioria das vezes nós chegamos à igreja porque nós passamos por um problema na nossa casa. Então eu vou em Deus porque eu preciso que a minha casa conheça Cristo. E aí você começa a ver as coisas acontecendo. Então olha, minha família começa a se converter, o meu pai começa a mudar, a minha mãe muda, o meu filho, nossa, conhece a Cristo. Então você vê com o impacto que acontece porque nós, a partir do momento que encontramos a Cristo, tem uma transformação. Às vezes você chegou em Cristo porque você estava no fundo do poço, uma situação muito difícil. E aí você chegou, se rendeu, porque às vezes nós, principalmente os homens, temos problema de se render até mexer no nosso bolso. Quando às vezes o Espírito Santo mexe no nosso bolso, aí a gente se rende. Fala, Senhor, eu preciso. Mas eu conheço muito homem que se Deus não tocar no bolso dele, ele é orgulhoso. Ele é turrão. Então, às vezes, o Senhor vai mexer em lugares para que a gente possa reconhecer quem Ele é Deus. E aí, quando nós chegamos na igreja com essa necessidade, nós se rendemos, nós encontramos Cristo, encontramos força e chegamos e as coisas vão melhorando, porque é natural, meu irmão. É natural quando você chegar na igreja, você fumava, você parar de fumar. Amém? Amém, gente? É natural porque quando você encontra com Cristo, glória a Deus por isso. É natural que quando você chega na igreja e você tem um encontro com Cristo, você parar de beber, você parar de falar palavrão. É natural, porque você começa a se aproximar de Deus. Só que, muitas das vezes, nós paramos apenas no superficial. E uma coisa que eu e você não podemos carregar para 2026 é essa superficialidade. Diga amém. Porque o Senhor não quer mais tratar o externo. Meus irmãos, se tem algo que o Senhor quer fazer em 2026 na minha e na sua vida, não é externo, é interno. E aí que vem os embaraços. Porque eu caminhei com Cristo durante... Eu cheguei na igreja, eu tinha 13, 12, 11 anos, eu acho. Nem lembro mais. Faz tanto tempo. Eu cheguei na igreja com 11 anos. E eu fui crescendo, conhecendo a palavra, mudando, falando. Eu evangelizava, eu fazia.
Só que eu só fui descobrir que eu tinha um embaraço na minha vida quando eu casei. Porque daí eu descobri que eu era ganancioso. Que eu queria usar a Cristo para benefício próprio. Eu queria ter um carro melhor, não para testemunhar a Cristo, mas para falar que Deus tinha me honrado. Porque eu tenho fé e você não. Por isso que você não tem um carro melhor. E aí eu descobri, isso é pecado? É um embaraço. Se não fosse tratado, seria um pecado. Porque eu estaria desagradando a Deus. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes você chegou a Cristo e você é um homem, uma mulher que você conhece a palavra, você é temente ao Senhor, mas é nervoso. Tem um jeito, ninguém muda o meu jeito. Mas você não encontrou a Cristo? Porque quando eu encontro a Cristo, não é o meu jeito mais que sobressai, é o jeito dele, que ele é manso e humilde. Vocês entendem que existem embaraços que nos rouba do lugar que nós deveríamos estar. Sabe, meus irmãos, às vezes na nossa caminhada com Deus, nós tivemos experiências grandiosas. Mas, à medida que nós vamos caminhando, e isso é o próprio Deus, meus irmãos, acontecem coisas que revela que às vezes ainda o coração é um coração ingrato. O que é um coração ingrato? Aquele que não consegue enxergar aquilo que Deus já fez. Ela só fica olhando para aquilo que Deus não fez. E é uma pessoa que murmura. Uma pessoa que... Você entende que isso é um embaraço? De você desfrutar aquilo que Deus já está fazendo na minha e na sua vida? Bom dia, gente. Calma que eu só comecei ainda. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso interior, a gente vê que ainda tem embaraços que estão nos atrapalhando de seguir e conhecer a Deus. Todas as vezes que eu caminho em direção a Ele, a luz dele me encontra e mostra para mim que eu preciso mudar. Mas eu não sei você, mas eu estou em processo de mudança. E olha que eu já caminho com Cristo há quase 30 anos. Então, eu quero que você entenda que se você está caminhando com Cristo, não como a igreja, porque você às vezes pode vir aqui, você pode ser uma pessoa muito legal, você pode ser até um voluntário aqui da comunidade, mas você pode ainda não caminhar com Deus. Por quê? Porque caminhar com Deus é um processo de transformação. Eu não quero ser orgulhoso, então Senhor, me muda. E aí como que Deus vai mudar? Ele vai te colocar em situações para revelar o seu orgulho, para que você possa falar, não, eu não quero ser assim. Amém, gente? Quando eu vou ser confrontado, eu não gosto, eu sou uma pessoa que ainda carrega um sentimento mas é porque eu fui chamado a atenção, como minha esposa colocou aqui, nós estamos aqui, meus irmãos, para te levar a conhecer a Cristo. Presta atenção, para conhecer a Cristo. E se necessário for pegar na sua orelha e te dar um puxão, se isso for para te aproximar, meus irmãos, é a melhor coisa que pode acontecer. Porque te despertou. Agora, se você tiver um pastor ou uma pastora que é muito legal, que é muito bacana, nossa, mas eles são demais, e isso não te levar para Cristo, meu irmão, não venha mais. Não venha mais. Porque o que o Senhor quer, meus irmãos, é que eu e você possamos continuar em processo de transformação, tirando os embaraços da nossa vida. Sabe, meus irmãos, eu queria muito ganhar dinheiro. Queria mesmo. Eu acho que é o objetivo de todo mundo nessa terra, né? Depois de conhecer a Cristo, obviamente. Você tem conta para pagar, você tem situações, você quer resolver a sua vida. E aí, quando eu estava com uma vida embaraçada, todos os meus negócios não davam certo. Eu tentava de tudo, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer aquilo agora, não, agora eu vou para lá, agora eu vou para cá. Não dava certo, as coisas não aconteciam. E eu culpava todo mundo. Não, é porque a empresa que eu tô lá é muito ruim. Não, é porque o cliente lá não paga. O problema é o cliente. E eu não olhava para mim. Porque como se a minha vida está na mão do Senhor, eu sei que Ele pode. Por que as coisas não estão acontecendo? Porque eu não estava
pronto para receber aquilo que Deus tinha. E a didática com Deus é diferente da didática do mundo. Normalmente você vai na escola, você estuda e faz a prova, não é assim? Eu sei que vocês não foram muito para a escola, mas quem foi sabe, né, gente? Vai, estuda, faz a prova. Com Deus, não, meus irmãos. A pedagogia com Cristo é diferente. Você faz a prova e aí você aprende. Amém? E aí eu tive que aprender na onde? Na prova, na tribulação, a olhar para mim e tirar os embaraços. E às vezes o embaraço, ele estava do meu lado e eu não conseguia enxergar. Mas a minha esposa me orientando: tio, não vai para aqui, tio, não faz negócio assim, não faz negócio assado. Mas como eu era o provedor, eu falei: não, eu sei, eu posso, eu faço. E ela dando, e ela falando, porque às vezes Deus mostra, meus irmãos. Às vezes Deus vai mostrar para sua esposa que tem embaraço na sua vida. Aí você fala: meu pastor, todo dia ela fala que eu estou embaraçado. As esposas estão todas felizes agora, né? Você fala: Deus, fala mais. E tem vezes, minha mulher, que Deus vai usar o seu marido para falar: mulher, esse negócio está embaraçado, não faz isso. Não faz. Não corta esse cabelo, vai ficar feio. Tô brincando. Mas, por quê? Porque Deus vai ajudar, Deus vai direcionar aonde vai estar o nosso coração para poder ouvir, porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. E na minha versão fala sobre peso, que nós deixamos o peso para trás. E aí eu falo, meus irmãos, e eu peço em nome de Jesus. Vou até tomar uma água agora. Que peso que você está carregando? Que peso que você está carregando? Que peso é esse que está custando a sua caminhada? Sabe por quê, meus irmãos? Eu corria. Vou voltar em 2026 em nome de Jesus, amém? Quem quiser pode vir comigo. Aí parei agora por causa da questão da comunidade, estava muito corrido. Mas um dia eu resolvi caminhar, fazer uma corrida de moletom pesado. E aí choveu, por incrível que pareça, nesse dia. Choveu. E eu correndo e o moletom ficou encharcado. E moletom encharcado, ele pesa. E eu correndo, meu Deus, não estou conseguindo fazer o tempo que eu costumo fazer. Aí eu parei, tirei o moletom. Que alívio. Graças a Deus. E aí comecei a correr, parecia uma pena. Nossa, estava leve. Oh, que delícia, que gostoso. E aí, eu estava pensando nessa mensagem, o Senhor trouxe esse exemplo no meu coração, que nós estamos carregando ainda, na nossa corrida, pesos desnecessários. Lá em Filipenses, abre para mim, Filipenses 3,14, para você entender que nossa vida é uma corrida. O apóstolo Paulo, ele trouxe essa metáfora sobre corrida, justamente para que a gente possa entender essas realidades. Olha o que ele fala: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da... E nós falamos, acho que foi isso no último culto. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Diga amém. Meus irmãos, nós estamos numa corrida. Para que você vai ficar carregando o peso que não é seu? E é esses pesos pastor, mas que peso é esse? É esse trauma que você está carregando até hoje. Nós temos um grupo lá no WhatsApp do nosso condomínio, que não é um condomínio. E aí entrou num assunto sobre cachorro. Passear com cachorro, não deixar fazer as necessidades na frente do portão. A mulher colocou lá: eu sei quem é. Porque em 2009, essa pessoa fez isso no meu portão. 2009, eu falei para ela: tio, essa pessoa tá errada, acho que ela errou, não é 2009, 2019, né? Para tentar ajudar, porque mesmo se fosse 2019, é 2025, a pessoa tá carregando uma ofensa que fizeram para ela há quanto tempo?
Ah, pastor, isso é besteira. É besteira? Para ela não. Para ela é algo, é uma verdade absoluta. E ela sabe que a pessoa fez careta para ela na câmera da casa dela. Diante, não é verdade, meu amor? A pessoa escreveu isso lá. Você fez careta para mim. Meus irmãos, parece besteira, mas tem gente carregando, meu irmão. Nessa festa de final de ano, tem gente que desviou. Não, eu não vou na casa de fulano. Porque se fulano estiver lá, eu não quero nem olhar. Eu não vou passar lá nessa virada na casa da fulana, porque eu nem te conto o que ela fez. Fez quando? Ah, faz muito tempo, pastor, você não sabe. Essa pessoa é muito ruim. Meu irmão, ela pode ser o cão. Mas você é Cristo. E você vai ficar carregando isso, tomando esse veneno que não vai matar ela, vai matar você. Carregando esse peso no seu coração, esse ressentimento, essa marca, essa ferida. Mas me machucou muito, me doeu. Meus irmãos, em Cristo Jesus, as nossas dores e as nossas feridas são ressignificadas. Toda dor, toda ferida aberta, meu irmão, curada em Cristo, é um ministério aberto, para que você possa curar outras pessoas. Quando nós fomos machucados pela religião, nós não imaginaríamos que o Senhor ia usar essa ferida que ficou exposta, escancarada, para trazer cura para tantas outras pessoas que foram machucadas também. Mas nós decidimos que em Cristo nós não íamos ficar naquele lugar. E o lugar que eu falo não é ambiente, é um lugar em Deus. Lugar que aquela ferida me deixou. Eu poderia ficar, a igreja não presta, pastor é tudo igual, vão usar o meu dinheiro para isso, para aquilo. Eu poderia ficar nesse lugar. Mas em Cristo, o Senhor trouxe um ressignificado para aquela dor. Curou. Mas eu deixei o Senhor me curar. Eu resolvi abrir mão do peso, abrir mão do trauma, abrir mão do ressentimento e principalmente, meus irmãos, abrir mão da culpa. Às vezes você está se culpando, porque eu não sou perfeito, pastor, eu errei, pastor, eu fiz isso, pastor, eu fiz aquilo. Para de ficar carregando esse peso. Se nós temos um Cristo que levou na cruz as nossas dores e enfermidades, existe saída, existe cura para mim e para você. Meu irmão, não fica carregando mais, não carrega mais, não carrega em nome de Jesus. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu sei que se hoje você decidir tirar o embaraço da sua vida, tirar o peso, o ressentimento, você vai ser uma nova criatura em 2026. Essa corrida que o apóstolo Paulo fala, ela vai ser leve. Por quê? Porque eu não estou carregando mais. Pastor, mas aquele rapaz me traiu. Eu não quero envolver mais com nenhum homem. Glória a Deus, não se envolva até você ser curada, até você ser transformada. Mas existem pessoas que podem ser transformadas e começarem um novo relacionamento. Mas primeiro precisa ser curado. Amém? Não é porque aquela empresa foi ruim com você, que te mandou embora sem direito nenhum, você vai parar de trabalhar. Nunca mais eu vou trabalhar. Ah, porque aquela empresa fez isso, aquilo outro. É assim? No outro dia você está procurando emprego. É ou não é? Agora, você vai cometer os mesmos erros que você cometeu naquela outra empresa. Você vai cometer os mesmos erros em 2026 que você cometeu esse ano. É hora de ressignificar. É hora de chamar em Cristo. Ai, Deus, eu quero mudar. Por isso, apaga para mim as luzes. Eu quero que você assista esse vídeo. Ele falou muito comigo. Não é. Pode apagar essa aqui também, ó. Essa aqui, em cima. Ó. Aê, glória a Deus. Assista. Esse vídeo não é sobre ter saída. É sobre
escolhas. Faça isso, meus irmãos. Mas você tem a oportunidade de cortar hoje e não ficar mais carregando. Se eu pudesse simbologicamente colocar para você que tem uma tesoura aqui nesta manhã para cortar essas amarras, esses embaraços da sua vida. Mas usa. Toma uma decisão, eu não quero mais. Senhor, trabalhe em mim. Trabalhe em mim. Mexe em mim. Mas eu não quero mais tentar fazer e ser puxado de novo para aquele lugar. Amém.